retomamos aí, né, a sessão das 14 horas do dia 16 de junho e vamos dar continuidade, então, à pauta da tarde. Salvo o melhor juízo, é o item 52, contribuinte Cabral Auto Center Comércio de Acessórios Limitada, e o relator é o conselheiro Rogério Garcia Pérez. O conselheiro Rogério está com a palavra. Muito obrigado, presidente, conselheiros. Eu vou iniciar aqui fazendo um resumo. Cabral Auto Center, discussões de RPJ, CSL, PIS/COFINS, valor do crédito em torno de 227.991,43. Trata-se a matéria de fundo omissão de receitas. Relatório. Síntese do relatório. Auto de infração cobrando IRPJ, CSL, PIS/COFINS sobre receita omitida. Não emissão de notas fiscais. Foi imputada multa qualificada, 150%, e responsabilidade solidária. Não foi objeto de impugnação a omissão de receita e a responsabilidade solidária. Tão somente foi pleiteada a dedução do ICMS na base do PIS/COFINS e a redução da multa para 75%, com o uso da tese de que a multa de 150% seria confiscatória. Passando ao meu voto, eu julgo o recurso voluntário improcedente, né? A matéria não foi impugnada, a DRJ, a matéria não foi impugnada, a DRJ já pediu para a Receita Federal do Brasil tomar as atitudes cabíveis. Com relação aos argumentos sobre a dedução do ICMS, eu não considerei, pois não tem relação com o processo, já que as receitas omitidas não foram comprovadas com o recolhimento do ICMS, bem como o PIS/COFINS cobrado aqui decorre do lançamento reflexo das receitas omitidas. Ademais, caso o contribuinte fosse pleitear a restituição, ou fosse pleitear a restituição do PIS/COFINS recolhido sobre a despesa do ICMS, ele deveria buscar a via processual correta. A multa qualificada foi mantida, pois a empresa adotou atitude ou uma conduta típica de sonegação fiscal ao não emitir notas e contabilizar as notas, ao não emitir e contabilizar as notas fiscais. Esse é o resumo do processo e do meu voto, presidente. Obrigado, conselheiro Rogério. Vamos abrir os debates. Acho interessante ali, só para já tocar no assunto, tem uma questão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS ali, que no nosso caso, primeira sessão, é difícil acontecer, né? Então, em geral, o contribuinte não recolheu o ICMS, ele não emitiu nota, vendeu sem nota, e aí ele pede para deduzir o ICMS que ele também não recolheu, né? Que a gente não sabe nem se ele foi autuado pela Fazenda Estadual para cobrar a omissão de receita. Então, é um assunto que para a primeira sessão é muito difícil, a não ser que fosse uma omissão de receita que a gente pegasse, em que foi emitida a nota fiscal, tinha o destaque, tinha ali o ICMS embutido no preço, né? Mas esses casos de omissão sem falta de nota, por falta de nota de emissão de nota fiscal, né? Fica difícil excluir o ICMS se não pagou o ICMS, a receita era omitida, né? Então, achei muito perfeitas as considerações do conselheiro Rogério, né? Presidente. Pois não.
Eu queria fazer uma pergunta ao Rogério. Essa matéria do ICMS, ela não chegou a ser objeto de impugnação, né? Ou ele chegou a impugnar isso em primeira instância? Está mudo, Rogério, está mudo o seu microfone. Essa matéria do ICMS, ele trouxe em sede de recurso. De recurso. Então, talvez nós não precisássemos nem entrar nessas considerações. Sabe que eu acho que não, mas é bom. É bom. Não, eu digo porque se isso vier a ser discutido em qualquer momento, fica registrado ali que ele não recolheu o ICMS, entendeu? Senão fica parecendo, lógico que eles iam aplicar se tivesse sido arguído, mas nesse caso, acho que você pode dizer que essa matéria, embora também não seja nem matéria controversa, porque ele não impugnou, mas de qualquer modo não tem prova porque ele não emitiu nota fiscal comprovando que tinha ICMS. Né? Acho bom deixar só por via das dúvidas, a gente não sabe certo, concordo. O que vai acontecer, né? E aqui a decisão do Supremo essa questão do ICMS na base de cálculo, que ele está falando, Isso mesmo. Só que, às vezes, muitos argumentos que a gente pega aqui, não foi recolhido nenhum tributo sobre a receita, né? Aquela decisão do Supremo teve um embargo, a última vez, que eu julgava PIS e COFINS na DRJ também. Está pendente ainda. Estava pendente ainda dos efeitos, por isso que não está ainda, a gente não está aplicando ainda. Porque qual é o ICMS que vai ser excluído exatamente, né? Mas, nesse nosso caso, a melhor discussão é essa, nenhum ICMS, porque ele omitiu receita, então ele não pagou nenhum tributo. A gente já viu alguns que o cara é tributado com base no artigo 42 de omissão de receita, quer dizer, e aí ele pede para excluir o ICMS, Cláudio. É difícil excluir o ICMS no nosso caso, né? Que você pagou, né? Tá certo, perfeito. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, quando o conselheiro Roberto falou que ele não impugnou a matéria, isso não foi discutido em sede de impugnação, eu fiquei com a dúvida seguinte, você diz, Roberto, que ele não discutiu, ele não contestou o PIS e COFINS que foi lançado e agora veio com esse argumento, ou porque ele trouxe uma matéria de direito diferente do que ele tinha argumentado lá na primeira instância, porque eu entendo que ele pode fazer uma defesa lá na primeira instância e, de repente, chega no recurso voluntário, ele arruma um outro argumento, né, que não seja de fato, alterando os fatos, mas ele pode descobrir outra alegação jurídica de que cairia. Então, assim, não pelo fato dele não ter alegado isso na impugnação, mas talvez porque ele não ter contestado o lançamento do PIS/COFINS. Eu não sei qual seria, eu gostaria de saber o entendimento, porque eu acho que não tem inovação, assim. Eu acho que lembrou de alguma coisa que... Eu acho que o que o Roberto quis dizer é que ele não fez o pedido, por qualquer fundamento, de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E eu nem sei também se ele impugnou o PIS e a COFINS lá, mas mesmo que tivesse impugnado por outra razão, dizendo que a omissão de receita não existe, mas ainda que a omissão exista, teria que me excluir. Aí eu acho que é novo, eu acho que é uma matéria nova. Argumento é uma coisa, matéria é outra, né? Exatamente, eu acho que a coisa é por aí. Eu entendi que ele estava contestando a omissão de receita. Mas depois que ele começa a contestar a base de cálculo da omissão de receita, eu acho que é outra coisa. Uma coisa, discute se a omissão existe. E eu discuto a base de cálculo. Como lá ele só estava discutindo, aparentemente, que ele não omitiu receita, me parece que ele trazer esse assunto que a base de cálculo está errada depois, me parece uma inovação. É mais ou menos poderia ser, pode ser pensando nisso, na verdade, se a gente acolhesse, digamos, que não é o caso, mas se a gente acolhesse, esse argumento só seria julgado na segunda instância, não teria sido analisado na primeira, né? Pode ser, faz sentido. Mas o que a gente tem que tomar cuidado aqui é de não abrir uma possibilidade de recurso especial para algo que não é controvertido, porque ele não impugnou. Por isso que eu acho importante colocar, no mesmo sentido, falar, não conheço em relação a essa matéria do PIS e da COFINS, da base de cálculo, porque não foi impugnado. Então, aí você coloca um adicional, ainda que fosse, não, só para marcar território.
Porque se deixar só do jeito que está aqui, talvez ele arrume uma divergência e vai empurrar com a barriga ainda esse processo até a Câmara Superior. Correto. Então, quer dizer, além do não conhecimento pela falta de arguição disso na impugnação, ele também teria uma outra via, né, e não em sede recursal para pedir de volta o tributo, admitindo que ele tivesse pago o ICMS sobre uma receita que pudesse ser objeto de restituição de PIS/COFINS. Que não é o caso aqui, porque ele não comprovou que tinha ICMS nenhum na receita emitida. Né? É verdade. Mas a gente acha que é bom não conhecer da matéria para não dar chance de ele levar para a Câmara Superior. Um assunto ressuscitado, né? A gente Eu nem falava sobre decadência, se fosse eu, relator. Não conhecia, acabou. Aí só fica o comentário. Eu acho que o principal, primeiro, é falar que não era matéria controvertida. Isso. Se você quiser botar outros argumentos complementares, coloque lá, mas... Tá? Agora, assim, a coisa é tão gritante que ele não emitiu nota fiscal, como é que ele poderia ter o crédito de ICMS? Eu acho que não custa nada, assim, não conhecer. Ainda se conhecesse, não haveria crédito, porque ele sequer emitiu nota fiscal. Eu acho que Isso marcar por excesso aí não... Isso eu coloquei também, que ele não teria o crédito. Essa ele teria que discutir lá no Supremo uma terceira tese, né? Discutir o ICMS que ele não pagou. Qual o ICMS que ele teria? Aí era uma tese inédita mesmo. Mas está lá, vamos lá. Senhores, dúvidas ou podemos ir para o julgamento? Vamos? Então, para ficar aqui, a gente deixaria só marcar que não conhece em relação à base de cálculo do PIS da COFINS, é isso, né? É isso. Não conhecer dessa matéria e, na parte conhecida do recurso, negar provimento, é isso? É isso mesmo. Com o relator. Dornelas? Com o relator. Ricardo, né? Tá ok. Giovana? Com o relator. Lucas? Com o relator. Bianca? Então, unânime, não conhecer do recurso em relação à base de cálculo do PIS da COFINS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Na sequência, temos já o 53, também de relatoria do conselheiro Rogério. Tem 53 da pauta, é Laboratório Santa Cruz, Sociedade Civil Limitada. Perfeito. Presidente, demais conselheiros, o crédito aqui envolvido cerca de R$ 79.586,14. Então, objeto de análise em sede de sessões virtuais. A discussão trata-se de as matérias elencadas: lucro presumido, taxa de presunção de lucro e decadência. Vou ao relatório. A síntese do relatório é uma empresa de análises clínicas e laboratoriais, né? Análises clínicas e laboratoriais, que a fiscalização exige IRPJ pela diferença da taxa de presunção do lucro. A Receita Federal do Brasil acredita ou considera que a taxa correta seria 32%, como prestação de serviço em geral. E a empresa calculou e recolheu utilizando-se a taxa de 8%. Preliminarmente, alegou decadência do IRPJ dos períodos compreendidos entre o primeiro trimestre de 1999 ao primeiro trimestre do ano de 2000. Né? Já que o auto de infração ele está datado de abril de 2005. Então, ele pede aí praticamente um ano e mais um trimestre, 5 trimestres de decadência. Esse é o relatório. O meu voto. Neste caso, aqui eu entendo que
teria que ser dado provimento ao recurso voluntário. Eu entendo que houve a decadência pelo artigo 150 do CTN para os débitos de primeiro trimestre de 1999 ao primeiro trimestre do ano de 2000, pois a empresa ela comprovou os recolhimentos de RPJ pelo lucro presumido usando a taxa de presunção de 8%. Já que a autoridade fiscal atuante exigiu apenas a diferença de 8% para 32% como taxa de presunção do lucro presumido. Com relação à taxa de presunção de lucro de 8%, eu considero que o serviço de análises clínicas ele entraria no conceito de serviços hospitalares e, por isso, não deveria ser enquadrado na prestação de serviço em geral, que tem uma alíquota de taxa de presunção de 32%. Então, eu entendo que o melhor enquadramento seria no conceito de serviços hospitalares. E eu fundamento isso em súmula e decisão do STJ. Então, esse é o resumo do caso e do meu voto, presidente. Ok. Debate, senhores. Dúvidas? Presidente, especificamente com relação à decadência, você lembra, Rogério, perdão, qual foi a data da intimação do lançamento? Você aplicou o parágrafo 4º do 150, é isso, né? 5 anos do faturamento. Eu usei o parágrafo 4º do 150 e eu adotei a lavratura do auto de infração efetuada em abril do ano de 2005. Uhum. Tá. Assim. Pelo que eu estou vendo aqui no relatório, a ciência do auto seria 19 de abril de 2005. Como a apuração foi trimestral, e você está falando que tem comprovação do pagamento, né? Isso. Do trimestre. Porque a fiscalização exigiu a diferença entre a taxa de lucro presumido, taxa de presunção de 8% adotada pelo contribuinte, ela exigiu a diferença para 32%, porque a fiscalização entende que seria prestação de serviço em geral, sujeita a 32% e não 8%. Então, como a fiscalização exigiu a diferença, e ele comprova recolhimentos, né, eu entendi que a decadência se opera pelo 150, parágrafo 4º, que é a apuração trimestral. Concordo. Isso. Por que a DRJ já não concedeu, hein? Assim, Qual foi a data de julgamento? Só um instante. Não, porque esse é o típico assunto que daria esse provimento em qualquer época na DRJ. Pois é, estou pensando nesse... Né, o assunto... Eu estava vendo aqui, será que tem um momento que ele diz assim, o serviço não era prestado exclusivamente por sócios, ele tinha esses empregados aqui, quer dizer, ao fato, ele tinha tais empregados, aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, que eu acho que era o pessoal que fazia o exame laboratorial, né? Porque a gente está falando aqui de um laboratório. Mas aí a questão, será que isso aqui, sei lá, era uma clínica, meio que consultório, e eles prestavam o atendimento, entendeu? Não tinha aquela estrutura de hospital, é aquele limiar. Eu não sei que tipo de exame eles faziam. Então, talvez a DRJ tenha considerado que, apesar que eram apenas esses sócios, não sei se ele está dizendo que aquele empregado, mas talvez não fosse empregado, fosse só esses sócios, porque normalmente um hospital, ele não tem só os médicos, ele tem uma série de outros empregados. Se fosse só esse aqui,
Tá parecendo mais uma coisa de clínica, um consultório, não sei. Entendeu? Talvez tenha sido, eu teria que dar uma olhada. Mas o que isso impactaria na decadência? Na decadência, eu vi o voto aqui da DRJ. Não, na decadência nada, é na alíquota do 8 a 32. É que na alíquota do 8,32 teve controvérsia durante muito tempo, né? A Receita fez muitas idas e vindas, até que o STJ pacificou meio o tema ali, excluindo só consultas médicas. Isso. E aí, a partir da alteração legal, lá para 2007 ou 2008, não me recordo, é que aí se exigem aqueles itens que a Receita Federal fazia constar nas instruções normativas anteriores. Então, acho que ficou mais ou menos delimitado. A partir da nova redação, aí sim precisa o cumprimento daquelas exigências lá, que a Receita já colocava instruções normativas, hora colocava, hora tirava, né, mas... Enfim. Agora, com relação à decadência, o voto da DRJ, eles aplicam o artigo 173, inciso 1, viu, na interpretação dele. Isso é lançamento de ofício, e o parágrafo 4 do artigo 50 seria só para lançamento por homologação. Então eles se enfrentaram e defenderam uma tese que eu também não concordo. Uma tese antiga aí. Tinha até esquecido disso, já que alguém sempre dizia que o lançamento de ofício era sempre 173, né? Isso aqui que você consultar está no item 20 da decisão da DRJ, eles sustentam 173. Mas eu entendo que não. Concordo com você, já. Então, Rogério, você está colocando o seu voto é reconhecer a decadência, né? A arguição de decadência referente ao período do primeiro trimestre de 99 ao primeiro trimestre de 2000. Isso. E no mérito dar provimento também, né? E no mérito do provimento, porque eu entendo que a taxa seria 8 e não 32. Uhum. Lembrando que nesse caso aqui é um auto de infração também, né? Sim. Que lembra que a gente sempre às vezes discute, olha, depende do processo, tem que ver a questão do ônus da prova nesse caso aqui, né? Se é o contribuinte que fosse pedir restituição, por exemplo, caberia a ele lá fazer alguma prova, e do modo contrário, se é um auto de infração, cabe a fiscalização mostrar, por exemplo, que era uma mera consulta, era algo desse tipo, né? Esse é auto de infração, então... É porque foi naquela época que dizia assim, é laboratório, aplica o coeficiente de 32, né? Era isso que a Receita entendia nessa época. Bom, alguma dúvida, senhores? Então... Aí o que eu entendo é o seguinte, se a gente acata o argumento de que a alíquota realmente era 8, cai o auto de infração inteiro e aí a questão da decadência resta prejudicada, né? Você vai analisar decadência de quê, se cai o auto todo? Bom, exatamente. Jogando o mérito. Poderia jogar para o contrário, né? Cai a decadência e não analisa o mérito. É o contrário. Não, mas é... Não, quando é favorável, você já julga o mérito. O mérito, tendo sido julgado por recurso voluntário, a matéria da decadência, ela é subjacente, né? Não, a gente pode deixar de extinguir, né, de acatar uma preliminar, se o mérito for favorável, né? Mas eu sei da decadência aqui, preliminar de mérito, né, tem uma discussão, mas eu nesse caso específico, eu não veria nenhum problema de dizer que tem decadência e a questão de que no mérito é favorável ao contribuinte no ainda que superasse. Eu preferi explorar também a decadência, porque são dois temas, né, diferentes. Vamos supor que a PFN vai recorrer. Isso. Ela vai ter que bater nos dois pontos. Exato. Não tem decadência, porque senão vai ser um Deus nos... Embora eu creia que essa não seja recurso de recorrer. Eu desconheço algum paradigma em outra turma que use a taxa de 32 para esse tipo de serviço para poder ir para o superior. Não, esse não. Acho que não. Só em tese. Mas eu entendo o que a Giovana está falando, e a gente agora, orientação lá é para evitar, por exemplo, aqui, né? Se a gente fosse derrubar
o lançamento porque o coeficiente é esse, mas tivesse mais um item da base de cálculo. Por exemplo, a fiscalização esqueceu de reduzir da base os descontos incondicionais. Vamos dizer o seguinte, aí a gente falaria que está prejudicado essa parte, né? Mas eu acho que se a preliminar é favorável ao contribuinte, eu não me impede de eu analisar a preliminar, sabe? Nesse caso aqui. O que eu acho que não é para analisar são as coisas depois de eu analisar o mérito inicial, né? A infração existe e tem outras coisas que decorrem disso aqui, que é, por exemplo, a base de cálculo citaria algum item lá que ele não excluiu. Mas a preliminar de mérito, eu não vejo problema de a gente julgar. Pode não julgar? Acho que pode não julgar, com base no 59 lá do PAF. Mas não veria problema, não. O que vocês acham? Vamos seguir julgando os dois pontos? O que eu ia dizer é justamente isso. Ao reconhecer a decadência, nós já limitamos a matéria sujeita a um recurso de ofício. Um recurso de ofício, não, um recurso especial. Você já limita ali. Né? E agora, independente disso, a gente pode dizer e se fosse examinar a matéria, também teria, o lançamento seria improcedente. É que nesse caso, como ainda tem outros períodos de apuração, nada impede, no mérito dá provimento. Isso. Né? Aplicação e dá provimento. Então vamos deixar. Isso, reconhecer essa arguição de decadência e acolher, né? De primeiro trimestre de 2000, de 99 ao primeiro trimestre de 2000, e no mérito dar provimento ao recurso voluntário, né? Isso. Correto. Conselheiro Roberto. Acompanhe o relator. Conselheiro Dornelas. Me acompanha, presidente. Ricardo. Acompanhe o relator. Giovana. Acompanhe o relator. Lucas. Relator. Bianca. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o julgamento encerrado do item 53. Por unanimidade de votos, acolher a arguição de decadência relativa ao primeiro trimestre do ano de 99 ao primeiro trimestre do ano de 2000 e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência, né? É isso, né? 53. Alguém saiu aqui, gente. Deixa eu ver quem saiu. Saiu o Ricardo. Já ele volta. Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho para começar o... Ele já tinha votado nesse, não tem problema, né? Deixa eu anotar esse resultado. Quando o Ricardo se reconectar... O problema é que ele é o relator dos próximos... A gente tem que esperar. E são os 3 para encerrar a sessão, né? Não, 2 processos só, Fernando. 2 porque o 54 está retirado de pauta. Isso. Item 54. Alguém pode mandar uma mensagem para o Ricardo para ver se teve algum problema mais contundente? Eu mando aqui. Giovanni já mandou. Obrigado. Eu também mandei aqui um recado privado dele. Uhum. Ô, Fernando, eu falei com o Ricardo, parece que um probleminha na internet dele. Talvez a gente fizesse, ele estava tentando voltar, talvez ele fizesse um intervalozinho de 10 minutos aí, a gente sem sair do vídeo, né? Só para interromper um pouco a gravação. Tá. Então nós vamos interromper a gravação por alguns minutos, eu peço ao apoio que interrompa também, e assim vamos ficar aqui todos online, e assim que o conselheiro Ricardo conseguir restabelecer a conexão, automaticamente a gente reinicia. Val, do apoio, poderia
Pausaram a gravação? Encerrada. Obrigado. Tá, pessoal. Esse pedaço agora aqui, a gente jogou quais itens a gente jogou nessa volta aqui? 50 e...